Gente, meu nome é Mariana e hoje vim falar com vocês sobre a minha leitura de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse vídeo, na verdade, não deveria ter sido gravado, deveria ter sido uma live que deveria ter saído no sábado, mas a vida ocorreu, né? E eu não consegui fazer a live no sábado, então vamos de vídeo gravado mesmo. Eu li o livro da Carla Madeira por causa do meu Clube do Livro, o Clube do Livro por Paixão. Se você ainda não participa e quer participar, eu vou deixar o link do nosso grupo do Telegram aqui embaixo. E também vou deixar aqui o link do vídeo, na verdade não aqui embaixo, eu vou deixar nos links relacionados lá no final desse vídeo, sabe, naquela telinha final, o vídeo onde eu explico tudo sobre o Clube de Leitura, apresento os livros que a gente vai ler e fala um pouco mais sobre cada um. Então, se você ainda não participa, vem com a gente participar. Agora em maio a gente vai ler Melancia, da Mary Kiss, então ainda dá tempo de você se juntar ao grupo e ler com a gente. Já tem um cronograma completo lá no grupo do Telegram, mas você também pode ler no seu próprio ritmo. Em abril nós lemos Tudo é Rio, da Carla Madeira, que foi esse livro lançado pela editora Record. Em 2021, na verdade essa é a 6ª edição, né, então foi lançado anteriormente. A autora lançou primeiramente em 2014 e depois em 2021. E esse foi um dos livros hypados do ano passado, né? Muita gente leu, muita gente adorou, mas também teve a sua parcela de pessoas que não gostou tanto assim do livro. E eu me encaixo nesse segundo grupo. Tem uma parte aqui da sinopse da orelha que fala bem exatamente sobre o que se trata o livro. É a história de Dalva e Venâncio, um casal apaixonado que passa por uma perda que transfigura o seu destino, e de Lucy, a prostituta mais despudorada da cidade, que se intromete no caminho desta dupla, formando um triângulo que poderia ser clichê, não fosse a habilidade de Carla em conduzir a trama para longe do lugar comum e de dominar o erotismo. Ela narra o explícito sem ser vulgar, ela perturba e fascina, é atrevida e lírica, louca e lúcida. O livro é bem pequeno, tem 206 páginas e vai realmente tratar da vida, né, falar um pouco da vida desses 3 personagens que são citados nessa sinopse, né, na verdade nesse comentário da Marta Medeiros, a Dalva, o Venâncio e a Lucy. E também algumas pessoas que fazem parte do convívio delas, né. A Carla Madeira vai trazer 2 espaços narrativos, vamos assim dizer, né? Primeiro, ela vai apresentar os personagens no tempo presente, né? Ela vai apresentar a Lucy, a Dalva e o Venâncio como eles estão hoje, e a partir disso ela vai mostrar o que aconteceu com todos esses personagens para eles estarem daquela forma. Então é um passado e presente, ela vai mudando os tempos de acordo com o que ela vai mostrar, e ela vai fazer isso não só da vida da Dalva, do Venâncio e da Lucy, como também dos pais da Dalva e do Venâncio. Ela vai mostrar um pouco da vida deles. Eu gostei de conhecer os personagens nesses tempos, né, como eles mudaram com o passar do tempo, mas eu devo dizer de antemão que eu na verdade não gostei tanto assim dos personagens. Eu digo que eu gostei dessa passagem de tempo porque eu gostei de entender as motivações dos personagens, né, por que aconteceu aquilo com eles, né, como eles se formaram naquilo, enfim. Mas na verdade, se for falar, né, profundamente, eu não gostei da Dalva, eu não gostei do Venâncio, eu não gostei da Lucy. Eu gostei mesmo foi da Aurora, que é a mãe da Dalva. E nessa coisa de ficar passando do passado para o presente, do presente para o passado, eu também vejo o primeiro problema desse livro, que assim, ele é pequeno, então não dá para se aprofundar muito nas coisas, sabe? Esse livro já foi lido por várias pessoas, né? Então muitas pessoas já fizeram resenhas, já falaram sobre ele, e eu não li nenhuma resenha, nem assisti a nenhuma resenha antes de terminar o livro. Mas depois que eu terminei o livro, eu vi e li algumas resenhas, sim. E algumas pessoas comentaram as suas próprias interpretações sobre o que acontece na história, sabe? E isso é muito válido, né? Lógico, todas as histórias deixam coisas abertas à interpretação, né? Mesmo o que tudo é explicado, você pode abrir a interpretação porque o autor fez daquele jeito. Isso é um dos pontos fortes da literatura como um todo, inclusive. Mas assim, eu acho isso meio problemático porque alguns temas desse livro são incrivelmente sensíveis e a autora, não aprofundando, deixando aberta a interpretação,
deixa aberto, sabe? O fato de ela não explicar pode ter sido proposital, pode ter sido uma coisa assim de caso pensado. Eu não vou me aprofundar nessas coisas, nesses temas, nesses personagens, nesses sentimentos, porque eu não quero, porque esse não vai ser o meu estilo de escrita, né? Mas assim, o fato dela deixar aberto a interpretação quer dizer que, na verdade, pode ser qualquer coisa, sabe? Então, isso me incomoda bastante. Não só nas coisas, assim, mais superficiais, assim, como também nas coisas mais que deveriam ter sido mais aprofundadas, que deveriam não ser superficiais, como os temas problemáticos que o livro traz. Então, assim, por exemplo, a gente vê durante o livro que o Venâncio tem uma relação conturbada com o pai dele. Na verdade, tinha, né? Mas essa relação não é aprofundada, né? Ela só é pincelada rapidamente, né? Mostrando que é conturbada, mas não é aprofundada de maneira alguma. E aí o Venâncio faz uma certa coisa nesse livro, né? Que aí você se pergunta, meu Deus, por que ele fez isso? Né? E como a autora não explica por que ele fez, né? E não aprofunda os sentimentos dele, o que ele passou, né? Enfim, a vida dele, então fica aberta a interpretação. Ele fez isso por causa da relação conturbada com o pai dele. Ele fez isso porque a mãe dele fazia tal coisa, blá blá blá. Não, mas ele fez isso porque faltou isso. Não, ele fez isso porque tinha muito isso. Então, assim, sabe? Fica muito aberto a tudo. Então, assim, essa coisa de a autora não se aprofundar, principalmente nos temas problemáticos, mas não só neles, me deixou meio confusa e não me deixou gostando tanto do livro. Esse foi um dos problemas pra mim. Essa coisa de deixar tudo muito aberto, muito para a interpretação do leitor, não funcionou para mim. Então, assim, esses dois pontos, primeiro, de a narrativa ser de passado e presente e de a autora não aprofundar os temas propostos no livro, pode ser que funcionem para você, né? Super normal, super tranquilo, mas para mim não funcionou. Outro ponto desse livro que talvez tenha funcionado para você, mas não funcionou para mim, é essa narrativa lírica, essa linguagem mais poética. Esse livro é cheio daquelas frases de efeito, sabe? Aquelas frases muito bonitas que aparecem meio do nada, assim. Mas assim, dá pra ver que foi forçado, sabe? Pra mim, deu essa sensação de ter sido forçado. Eu entendo que os escritores colocam as frases ali milimetricamente pensadas, né? Nada é colocado ali do nada, assim, não, de repente eu vou escrever só isso aqui e vai dar bom e tal. Tudo que é escrito no livro é escrito, né, pra ter algum efeito sobre o leitor, né? É pra aprofundar algo na história, é para inserir alguma informação importante, é para ter alguma utilidade, né, naquele texto. Mas no caso desse livro, e pelo menos para mim, nesse caso ficou forçado, assim, ficou parecendo que a autora quis colocar aquelas frases específicas que são muito bonitas e que parece que são muito profundas, apenas para o leitor pensar exatamente isso. Nossa, que bonito, que profundo. Não, eu vou anotar isso aqui. Peraí que eu vou botar uma flagzinha aqui. É uma citação muito bonita. Peraí que eu vou botar no meu Instagram. Eu acho que essa foi a mesma sensação que eu tive com A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera, sabe? Porque ele também tem várias frases de efeito durante esse livro que pra mim não bateu, não funcionou, né? E muita gente gosta muito de A Insustentável Leveza do Ser, mas também não funcionou pra mim. Então essa linguagem lírica, poética e tal, é bonita assim, mas pra mim ficou muito exagerado, não funcionou, eu achei que ficou forçado. Vamos falar agora dos personagens. Eu já disse, né, que eu não gostei deles, eu gostei da mãe da Dalva, que é uma personagem assim que aparece algumas vezes só. A história não é focada nela, mas eu gostei muito da Aurora. Mas eu não gostei nem da Dalva, nem do Venâncio, nem da Lucy. A gente começa esse livro conhecendo Lucy, né? Os 2 primeiros capítulos são sobre ela, e só no 3º capítulo a gente vai conhecer a Dalva e o Venâncio, vai conhecer a história deles. Mais pra frente a gente também vai conhecer a história da Lucy, né? E a história desses 3 personagens vai ser contada meio que a conta-gotas, né? Como eu disse, a história é contada no passado e no presente, então a gente no começo tá no presente, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com cada um desses personagens, como eles vão se encontrar, como a vida deles vai se cruzar, né? E também vai ver
o que aconteceu no passado com eles, né? Como eles chegaram até ali e como eles vão continuar dali pra frente. Então a gente já começa o livro com a Lucy vivendo no puteiro, né? Vivendo como uma prostituta e encontrando pela primeira vez o Venâncio, né? Querendo dar pra ele e ele não aceitando e ela tomando isso como um desafio, né? Agora pronto, agora vai ser ele pronto. É assim que começa o livro e aí depois a gente vai ver que a Dalva e o Venâncio, primeiramente, eram um casal apaixonado. Ah, e essa história, ela se passa por vários anos. Não só porque existe a questão, né, da narrativa no passado, mas a narrativa no presente também se passa durante vários anos, né? É uma coisa que é bem sutil essa passagem de tempo. A autora não fala exatamente nem sobre o tempo, nem sobre o espaço, mas isso fica claro em algumas passagens, né? Em alguns momentos específicos, principalmente no começo e no final. Falando sobre essa questão de tempo e espaço, eu lembrei também de um argumento que falaram, né, em uma das resenhas que eu vi. Falaram assim que uma das coisas, né, mais problemáticas aqui desse livro poderia ser meio que, não exatamente perdoada assim, né, mas assim, poderia ser passado o pano, né, porque nós não sabemos exatamente quando o livro se passa, né? Nós não sabemos exatamente onde o livro se passa, né? Pode ser uma cidade muito pequena, pode ser um tempo muito anterior ao nosso, podem ter preconceitos mais arraigados. E por isso, a problematização maior desse livro aqui pode ser repensada por causa disso. Eu discordo veementemente disso, principalmente porque não é a questão de a situação problemática existir. É a situação de como a situação problemática foi resolvida pela autora, né? Como ela endereçou essa situação problemática, né? E como a gente tá vendo nesse livro mesmo, isso gera muitos debates, né? Isso é muito interessante. Mas mesmo assim eu me sinto incomodada por ter uma situação como a retratada aqui nesse livro, que não tem um contraponto, sabe? Que tem só uma solução que, assim, acaba em pizza, sabe? Eu não quero dar spoiler, então não vou falar o que acontece, nem como é a solução. Mas o que eu vou dizer realmente é que não bateu comigo, não me fez bem. Eu realmente não gostei. Juntando isso com o fato de a autora ter usado uma narrativa lírica, né? Fez com que parecesse, pelo menos pra mim, que a situação virasse uma coisa bonita, sabe? Tem uns ares de poesia, uma coisa assim, ah, nossa, e tudo se resolveu, e tudo se fez bem de novo, sabe? Essa coisa, esse ar, né, de tudo vai ficar bem quando acaba bem. Eu achei que essa narrativa lírica trouxe isso para esse livro, que tem uma situação extremamente problemática. Então, assim, pra mim não casou, sabe? Também tem uma parte da narrativa que é muito crua, né? Que traz umas verdades, assim, né? Que não tem papas na língua. Mas, na maioria das vezes, essa narrativa mais crua é somente relacionada ao sexo, né? É somente nas partes da Lucy. Então, pra mim, essa parte, né, da narrativa crua foi mais pra chocar. Nossa, ela é uma prostituta. Nossa, ela faz sexo porque gosta. Uau! E assim, eu não consigo nem argumentar sobre esse assunto porque eu não tenho o conhecimento necessário. Mas, mesmo não tendo o conhecimento necessário, eu sei que o buraco é bem mais embaixo, sabe? Não é assim que a banda toca, sabe? Acho que essa é uma problemática do livro que eu posso falar com mais clareza, sem ser spoiler, né? Porque tá na sinopse do livro, né? A Lucy é uma prostituta, né? E ela gosta de ser prostituta, né? Ela escolhe ser prostituta. E como a autora não aprofunda isso, né? Ela não mostra a situação do puteiro onde a Lucy vive, né? Ela não mostra outras mulheres que são prostitutas, né? Ela não mostra mais sobre esse mundo, então fica só nisso. Então tem essa superficialidade que parece que assim, o assunto acaba ali. E não é assim, né? Então a conversa fica nessa coisa superficial quando não deveria ser, né?
porque é uma problemática importante, é justamente o que eu disse antes, né? As problemáticas aqui não foram aprofundadas e até pode dar pano para manga para um debate, mas assim, poderia fazer muito mais, sabe? O livro poderia fazer muito mais, a autora poderia fazer muito mais. Então fica essa impressão, sabe, de que tudo é muito mil maravilhas, que tudo é muito bonito, ai, é tudo muito fácil, tudo é resolvido no instante, ai, é só ter um coração bom, ai, é só querer. Esse livro me deu essa sensação. Eu tive essa sensação com a leitura e com o pensamento pós-leitura. Uma coisa também que me chamou muito a atenção é que, assim, ele tem pouquíssimos diálogos para um livro com problemáticas tão grandes que deveriam ser resolvidos em meio à comunicação, sabe? São problemas que deveriam ser resolvidos com as pessoas falando sobre isso, falando sobre os problemas. Acho que a Dalva e o Venâncio, eles só se falam no tempo passado, no tempo presente. Eles não trocam palavras, eles acho que se trocam duas frases no livro inteiro, no tempo presente, sabe? Antes deles se casarem, antes da problemática acontecer, da situação acontecer, eles se falam e tal. Imagino que eles se falem, né? Mas assim, grande parte da narrativa é feita com o narrador, contando a história deles. Não é feita por meio de diálogos entre eles. Então isso também foi algo que me chamou a atenção, porque pra mim faltou. Deveria ser um livro em que a comunicação deveria ser primordial para a resolução dos problemas, né? Porque já que tem tantos problemas, a Lucy, por exemplo, ela é muito vocal, né? Ela fala bastante, né? Mas ela fala como se fosse um monólogo, ela não conversa, né? Não tem um diálogo dela com outra pessoa. É ela falando, sabe, sobre os pensamentos dela, sobre o que ela quer, sobre o que ela deseja, sobre o que ela já fez, sobre o que ela quer fazer. Não é uma troca, uma conversa entre duas pessoas. É Lucy e ela, Lucy e os desejos dela e pronto. E acho que foi por isso também que eu não gostei tanto dos personagens, né? Eu não me conectei com a Lucy, com a Dalva e com o Venâncio, né? Pra mim, são personagens que não conversam entre si, assim, literalmente, sabe? Não é que eles não se batam um com o outro de personalidade e tal. Eles, literalmente, não há diálogo entre eles. Então, não sei o que se passa exatamente na cabeça deles. Não sei a profundidade dos sentimentos dele. Isso faltou demais pra mim. Então, eu não me senti conectada com eles. Não foram personagens que me tiraram fôlego ou que fizeram alguma coisa por mim, na verdade, sabe? Então, ficou faltando isso. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui. Deixa eu ver. Personagens que eu achei sem sal, né? Não tem profundidade, não tem o que falar sobre eles, né? Eles não conversam entre si. Eu não senti conexão com eles, né? A narrativa que é lírica, mas é cheia de citações bonitas, sabe, frases de efeito para fazer o leitor marcar, e eu achei isso forçado, né, usado muitas vezes, né, com esse objetivo explícito e forçado de fazer isso aparecer em citações, em quotes, em páginas de citações bonitas, sabe? Também a narrativa lírica acaba meio que esmaecendo as questões problemáticas do livro, né? Faz com que, sei lá, pareça que os problemas não são tão problemáticos assim, porque eles se encaixam numa coisa muito bonita e poética e lírica, e são palavras muito bonitas descrevendo uma situação problemática, então tudo bem, sabe? Esse tipo de coisa. E também tem uma parte de narrativa crua, ela só é usada para falar sobre o sexo e sobre a questão da prostituição da Lucy. Não sobre a questão exatamente da prostituição, não, mas sobre o fato de a Lucy ser prostituta e gostar disso e falar isso que gosta, né, aos quatro ventos, e é somente isso, não há um aprofundamento do tema de forma alguma. E também o que leva, né, ao terceiro ponto, quarto ponto, né, que são as questões problemáticas, né? Não há um aprofundamento das questões problemáticas, elas só são trazidas aqui na superficialidade para que o leitor tenha um bom senso de dizer isso está errado, mas não tem nenhum contraponto. Na verdade tem, mas como eu disse antes, a narrativa lírica acaba
aumentando vamos dizer, a beleza, entre aspas, de tudo, e acaba que o problema acaba não sendo tão problemático. Então é isso, né? Essa foi a minha opinião sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi uma decepção pra mim, eu esperava muito mais, né? Como esse livro foi um hype do ano passado, assim como foi Torto Arado, né? Eu pensava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei de Torto Arado, mas acabou que eu não gostei mesmo, assim. Enfim, uma decepção, infelizmente, não gostei. Me conta aqui embaixo se você leu e gostou, se você leu e não gostou. Vamos comentar, vamos discutir, vamos debater. Vou gostar muito de conversar com vocês sobre esse livro. E como eu disse no começo, essa foi uma das leituras, a leitura de abril do Clube de Leitura por Paixão. Então, se você quiser participar do clube, o link do grupo do Telegram está aqui embaixo, assim como o link do vídeo explicativo do clube como um todo vai estar aqui na tela final. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu curtir aqui nesse vídeo para o YouTube saber que esse é um conteúdo relevante. E se você ainda não é inscrito, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço muito pela sua participação e pela sua companhia. Muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!